Boa noite, meus colegas de curso da cadeira de pesquisa operacional. Aqui quem fala é seu colega Lucas. E o título do artigo é Programação Linear, Maximização de Lucro e Minimização de Custos. O autor deste artigo é Afonso Celso Pagano Frossard, nome bem bonito. Ele é professor da faculdade de Lourenço Filho. Seria isso? Então vamos começar o trabalho. Então solta a vinheta, vai! Bem, nos objetivos o que tem? Toda empresa tem que lucrar, né? Se tu vai abrir uma empresa, tu não quer ficar pagando para trabalhar. Enfim, então todo mundo tem que ter uma política de preço, ou seja, desde a empresa que vai importar e exportar seus produtos, quando vai produzir, importar para produzir e exportar para vender, até uma padaria, digamos assim. Vou citar um exemplo só de uma padaria porque ela é uma coisa mais simples, mais caseira que tem nos bairros, né? Uma padaria que produz um pãozinho que vai vender. Tanto a padaria como essa que importa e exporta, ela tem que ter uma política de preço, ou seja, ela tem que saber quanto ela gasta para produzir, quanto ela tem que pagar de aluguel, de mão de obra, quanto ela tem que ter a sua margem de lucro, né, pelo menos para poder viver, para ficar girando, né? Ou seja, tem que ter um resultado da empresa, né? Isso que o artigo ele vai nos demonstrar como a gente vai calcular, que vai ser com a programação linear. Ele vai mostrar uma ferramenta, né, que a gente olha todas as vezes na aula, né, que é o solver e tudo mais. A gente já tá cansado de ver, mas tudo bem. É uma ferramenta que ela é muito útil. Eu achei, quando eu conheci ela, achei que eu vou usar ela bastante, porque é muito mais fácil de calcular do que fazer no papel, mas enfim. Seguindo o artigo, ela vai falar também sobre uma breve história sobre citações de autores e tudo mais. Por exemplo, tem... por nome eu não lembro agora, depois eu vejo, mas enfim. Cita vários autores só falando sobre programação linear e pesquisa operacional, a opinião deles e também outros fatos. Mais adiante no artigo, também vai mostrar as características da pesquisa operacional. E por fim, nós vamos ter um exercício, que como todo mundo já sabe, né, é que nem os exercícios que a gente faz em aula, só que eu vou fazer com vocês. É o mesmo exercício do artigo, o problema de uma empresa com restrições, o poder de venda, só que daí também tem um aluguel incluído, né? E isso aí a gente vai usar o problema com o solver. Vou tentar resolver isso aí com vocês. Bem, para o nosso próximo tema, então, é a origem da evolução e dos métodos quantitativos, ou seja, eu vou explicar um pouco da história citando alguns autores. Como todo mundo sabe, mais ou menos, foi no século XVIII que começou a Revolução Industrial, ou seja, estamos saindo do processo de produção artesanal para o processo de produção em massa. Ou seja, saímos de um ambiente que era produzido em casa, mais ou menos, com a nossa família, coisas artesanais que eram coisas únicas nossas que a gente só ia produzir uma vez e deu. Para sair uma coisa quantitativa, ou seja, passa um mês inteiro, tu vai produzir. Ali começam a surgir as preocupações administrativas, econômicas e contábeis. E daí com isso começou a surgir os métodos quantitativos, né? Só que muitos acreditam, como diz McCloskey e caraca, velho. Tá, eu não sei dizer esse nome, mas então eu vou pedir ajuda pro Google. Por favor, Google. McCloskey e Trefethen. Muito obrigado. Diz eles que a análise quantitativa foi iniciada com Taylor. Pra quem não sabe, Taylor é o cara do cronômetro. Sim, curto e grosso. É aquele que, se tu tiver, por exemplo, tu tem uma empresa que fabrica sapatos, tu é o cara que passa o cadarço na parte, ele vai ficar do teu lado, tu faz isso em 15 segundos, cara. Então tu vai ter que fazer pro resto do dia, tu tem que produzir tantos assim, e ou seja, tu vai fazer isso aí pelo resto da tua vida nesse tempo, ou seja, ele não calculou desgaste, nada, ou seja, ele pensou que a pessoa era uma máquina. Pra quem dizer, tá, mas isso era antigamente, agora ele não funciona mais assim, agora temos máquinas e tudo mais. Se eu te disser que ainda existe esse sistema, tu vai dizer, não, mas isso é muito arcaico, tu tá loucão, mas enfim. Isso existe. Se tu tiver acesso aí em algum frigorífico, qualquer coisa, vai lá, olha como é que é. Tu tem o sistema dos 14 cortes, se eu não me engano, se é pra frango, que tu, ou seja, tem que fazer isso aí, tu fica todo dia. Tem muitos casos de tendinite nessas empresas, mas enfim, o sindicato meio que fecha os olhos porque não tem o que fazer. Se tu não tem já tanto acesso, eu te recomendo olhar o vídeo no YouTube, né, óbvio, lá, Carne e Osso, que conta essa realidade e talvez
depois de olhar o vídeo tu não coma mais carne. Mas eu olhei e ainda continuo, então sei lá. Continuando com o assunto, então vamos falar de outro que é Chiavinato, que ele descreve que a teoria da matemática ocorre em função de 4 causas, que seria a teoria dos jogos, teoria das decisões, decisões quantitativas e decisões qualitativas e desenvolvimento dos sistemas computacionais. E agora vamos para a terceira parte, que seria sobre falar sobre um pouquinho assim rapidamente sobre programação linear. Como todos sabem, a programação linear é um método matemático de programação linear no qual é composto por uma função objetivo de restrições técnicas representadas por um grupo de inequações também lineares. Bonito, né? Ou seja, é um caso que tem o nosso objetivo e as restrições, traduzindo assim a grosso caso. As restrições nos garantem que a solução do nosso problema seja em base nas nossas limitações, ou seja, o que a empresa consegue no máximo fazer de produção. Com isso tu tem que ter um raciocínio lógico, né? Que seria seguir um roteiro mais ou menos assim. Como diz aqui, quais as variáveis de decisão que indicam a quantidade a produzir, ou seja, decisão de inexistente. Essa seria a nossa pergunta, né? A segunda seria qual o objetivo, e expressa calcular o valor objetivo, ou seja, tu quer calcular o lucro, custos, receita e enfim. E a outra seria quais as restrições, que expressa como relação linear igual ou desigualmente, ou seja, quantidade, necessidade mínima, distância a percorrer, custo de produto, horas, enfim, como a gente sempre faz toda aula. Essa seria um pouquinho rapidinho assim falar sobre programação linear e agora a gente vai para o exercício. Valeu! Assim, então, começa o exercício. Uma empresa produz e vende 5 produtos. Os preços, custos e despesas estão abaixo, né? Como diz aqui, os 5 produtos são produto alfa, beta, delta, gama e sigma. A partir deste mês, a empresa formalizou um contrato de entrega para 1000 produtos alfa, ou seja, temos uma restrição, a gente tem que produzir no mínimo 1000 produtos alfa, projetando a venda máxima de 4000 unidades do produto para meses seguintes, ou seja, no máximo a gente tem para produzir 4000 mais ou menos. O produto Sigma é fabricado especialmente para atender o mercado fora do estado e é vendido para um cliente específico, numa quantidade fixa de 120 unidades por mês, ou seja, eu tenho que produzir não 121, não 199, sim 120, exato. Então, digamos que a gente tem uma restrição que é igual a 120. Os outros 3 produtos, que é beta, delta e gama, têm grande procura, de modo que qualquer quantidade produzida é absorvida pelo mercado. O processamento de fabricação passa por 3 departamentos, cuja produção é limitada pela utilização de horas máquinas disponíveis no quadro abaixo, e é apresentado os coeficientes de utilização por unidade produzida de cada produto. Bem, aqui está dizendo o nosso gráfico, né, que está dizendo acima, as horas máquinas que temos, o produto alfa, delta, gama e sigma. O total de horas máquinas da A é 3000, da máquina B é 3800, da máquina C é 2700. O que significa? No final do mês eu tenho o máximo de horas trabalhadas, é isso aqui, não posso ultrapassar isso, então já temos uma restrição. Beleza, vamos seguir para o resto do exercício aqui. Os custos de despesas fixas para o presente mês devem importar em 100 mil, ou seja, isso já muda um pouco dos nossos casos, porque a gente, pelo menos a princípio dos exercícios que eu fiz, eu nunca tive um de custos fixos, pelo menos que eu me lembro. Não me critique, professor, se eu estiver errado, enfim. Ou seja, além do resultado que a gente tiver aqui no solver, a gente vai resolver achar mais ou menos o melhor custo, o nosso melhor lucro para ter, referente aos custos variados, ou seja, de produção. Além, a gente vai ter que colocar mais um quesito que, ou seja, o resultado menos 100 mil, que é nossos custos fixos, que seria imposto, água, aluguel, luz e enfim, outras coisas. A gerência administrativa da empresa quer conhecer qual deve ser a produção deste mês, em termos de combinação dos 5 produtos que venham apresentar o melhor resultado operacional possível, maior lucro, ou seja, nas condições de produção, custo, despesas, vendas programadas. A forma aqui que seria a restrição que a gente coloca lá em cima, para quem não se recorda direito, quando a gente coloca em preço, daí ele fez aqui 50, 100, 250, 200 e 150. Mas a gente olha, Lucas, mas o que tá falando? Os preços são diferentes na tabela de custo. Então vamos aqui para o meu gráficozinho. Aqui foi aquela primeira tabela que a gente olhou. Os preços de vendas eram esse, que é vendido no mercado, e esse aqui é o preço para a gente produzir. Ou seja, ele colocou o valor líquido desse produto, ou seja, o lucro que tem em cima, porque se é para ter as restrições, aqui vai ser o lucro aqui em cima, que vai ser o total de quanto a gente vai ganhar. Ok.
Já para adiantar o assunto aqui sobre a nossa restrição de custo fixo aqui, eu já coloquei aqui que é 100 mil, que daí então automaticamente se a gente olhar na fórmula aqui B13 menos D13, que vai dar já o nosso custo, ou seja, é esse aqui menos esse aqui que vai dar já o resultado. Nas restrições, como foi lida, aqui embaixo eu fiz outra tabela também que é das horas, né, para a gente não se perder. A primeira restrição aqui seria de 4 mil, que seria que a gente não pode ultrapassar na quantidade máxima da alfa, do produto alfa. 4 mil, então é menor ou igual a 4 mil. Aqui já é diferente, é maior ou igual a 1000, que se lembra lá no começo da questão que dizia que a gente tinha que produzir no mínimo 1000, porque a gente tinha uma encomenda. A quantidade fixa de vendida do produto Sigma, que é 120, então tem que ser igual, a gente tem que produzir isso aí e acabou. E daí agora vem o quesito das horas máquinas. Horas máquinas A, B e C. A máquina A tem 3.000 horas, daí tem que ser o menor ou igual, porque a gente não vai conseguir ultrapassar essas 3.000 horas, não tem como. A máquina não vai aguentar, ou sei lá, o horário, alguma coisa assim. Daí a gente coloca aqui as restrições, então esses 3.000 aqui, né, 10 do Sigma, como diz aqui, né, que são as horas que ele precisa da máquina A, 15 da Gama, 4, 2 e 1. Mesma coisa foi feito no item B. E agora vem a parte mais legal, né, que é de resolver, que a gente sempre faz na aula, usando Solver, né, e tudo mais. Porque a parte que a gente mais tem dificuldade sempre é a de interpretar, mas depois que está interpretado, o resto é beleza. Se está tudo certo, vai sair como planejado. Aqui tu coloca o que tu quer maximizar, onde vai sair o resultado. Aqui vai ser a linha onde vai mostrar quanto vai ter que produzir. E aqui vamos adicionar as nossas restrições. Aqui vamos colocar essa aqui, eu já fiz tudo misturado só para complicar o meu trabalho. Vamos adicionar. Agora vem a parte mais difícil, que é só apertar o botão resolver. E ok, ele achou um resultado viável. Ou seja, então a nossa interpretação estava tudo certo e ele conseguiu achar um resultado. O que foi na minha interpretação? Baseando-se nas horas, vamos ver aqui. Do produto alfa, 120 era a questão obrigatória, então tá tranquilo, tá? Que é só encomenda. As horas da máquina A vão ser usadas no limite. 3.000, já a máquina B ela vai ter um pouco, a gente não vai usar toda a sua capacidade, são 3.120 horas, vai sobrar ainda horas se quiser, sei lá, se um dia expandir a empresa, comprar mais uma máquina A ou fazer uma melhoria na A que aumenta as horas, que daí já vão poder produzir mais, alguma coisa assim. E mesma coisa na C, né, que ou seja, tem 2.080 horas, sendo que são 2.700, ou seja, se eu fosse o cara que ia investir para produzir mais, eu ia investir numa outra máquina A ou melhorar a capacidade dela, porque na minha opinião ela tá mais travando aqui o esquema, porque tem horas sobrando nas outras duas. Mas, né, é o que tem pra agora. Ou seja, se a gente abre uma empresa logo no começo, a gente não vai poder usar as melhores máquinas. Mas, ou seja, então aqui já está traduzindo. Então aqui a gente vai ter 1000 produtos da alfa, né, custando 50 que é de lucro. Da beta a gente não vai produzir nada. Da delta a gente vai produzir 200. Da gama nada. E da sigma 120 que era a nossa obrigação, né? Isso vai nos dar um total, maximizando o lucro, 118 mil reais. Só que temos a nossos custos fixos, né, de 100 mil, ou seja, vai sobrar 18 mil. Olha, com 18 mil eu fico bem, né? Não sei vocês, mas espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer coisa eu vou estar lá para explicar. Qualquer coisa o professor também está lá para explicar, porque eu não vou saber de tudo, mas a princípio foi assim que eu interpretei. E para mostrar a prova, no artigo eu também cheguei no mesmo resultado que ele. Claro, ele fez um pouco diferente aqui, como diz aqui, ele fez mais ou menos como, sei lá, uma planilha de custos que a gente faz para saber quanto a gente tem de custo fixo e variado, assim, quando a gente faz nossas despesas pessoais. E aqui ele aplicou sobre e chegou, se a gente ver aqui, chegou no mesmo resultado, que seria 18 mil. Mas seria isso, galera. Então, valeu por tudo, obrigado pela compreensão, paciência e até mais.